Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus nos conceda nesta manhã um tempo muito precioso em sua presença. Vamos nesse momento adorarmos ao nosso Deus, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória e certamente também a nossa adoração. Louvemos ao Senhor nesta manhã por todos os seus feitos. Seja bem-vindo. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis-me aqui prostrado outra vez pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti. Eu me rendo. Espírito Santo, sopra teu vento. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, bom dia. Você que está chegando agora, que está nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube. Nós estamos aí também fazendo a transmissão pelo YouTube, esse canal que tem também nos ajudado bastante. Então você pode acessar também pelo YouTube ou, claro, pelo Facebook. Que bênção, meus irmãos, podermos estar aqui celebrando mais um dia que o Senhor tem nos dado para podermos vivermos de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor Deus nos concedeu, podermos juntos considerar, estudar a palavra de Deus. Palavra essa que edifica, palavra essa que transforma, né? Louvado seja Deus. Nós temos aí algumas pessoas nos acompanhando pelo YouTube, né? O Jean, a Joana, né? A Francisca também. Pelo YouTube aqui nós temos o pastor Francisco Pontes, da nossa congregação batista Pão da Vida. Seja bem-vindo. Irmã Ivone, a irmã Adriana. Feliz aniversário, irmã Adriana, né? Que Deus possa te abençoar nesse dia, né? Tão especial aí na sua vida. O José Francisco Gomes também, a nossa irmã Rafaela, Deus abençoe, a Silvana, Deus abençoe Silvana, nosso irmão João, a Cassiana, um abraço Cassiano, um abraço aí no pastor Belonha, um forte abraço aí a toda a família, né, no interior de São Paulo. Deus abençoe vocês de forma muito especial nesta manhã de domingo. A minha irmã Francilene também, ligadinha, acompanhando. Valdemir Davi, Deus abençoe, meu irmão, a sua vida abundantemente, né? Então vamos juntos, meus irmãos, nesta manhã, considerar a palavra de Deus, o que Deus tem para os nossos corações, né? Mas antes nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo que o Senhor possa a cada dia nos dirigir, nos ensinar, que a cada dia nós possamos, como povo de Deus, nos submeter ao Senhor, que possamos a cada dia, meus irmãos, aprender com o Senhor mediante a aplicação da sua palavra em nossas vidas, que possamos juntos avançar para a glória de Deus. Então quero convidar você a se juntar a mim e juntos, né, vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus e vamos aprender a palavra de Deus nesta manhã. Eu quero convidar você ainda a compartilhar, né, aí através do YouTube, do Facebook. Você pode compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que essas pessoas possam ter o contato, né, com a palavra de Deus e poderem, quem sabe, aquelas que ainda não conhecem Jesus, poderem terem suas vidas transformadas por Cristo Jesus, ou seja, sendo salvos em Cristo Jesus. Então, vamos evangelizar, meus irmãos. Nós estamos em isolamento social, nós estamos em quarentena, né, respeitando
todas as orientações do Ministério da Saúde, mas nós precisamos continuar fazendo missões, nós precisamos continuar avançando com a pregação da Palavra de Deus. E você pode fazer isso agora, com apenas um clique, você compartilha, você convida pessoas para estar acompanhando essa live nesta manhã de domingo, esta manhã tão especial e tão preciosa. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, nesta manhã, pela vida, Senhor, de cada um dos irmãos da Igreja Batista Manancial, da nossa congregação Batista Pão da Vida, por todos os irmãos espalhados, ó Deus, no Ceará, no Brasil, em São Paulo, em todos os lugares. Pai, que nós possamos nesta manhã crescer de fato em Tua presença, que nós possamos de fato, ó Deus, nos submetermos ao Senhor, que de fato nesta manhã nós possamos, ó Deus, depender de Ti. Senhor, nós estaremos falando sobre algo tão necessário, tão importante para a minha vida e para a vida do Teu povo, Senhor, que é o caráter, crescer no caráter. Pai, que o Senhor nos ajude nesta manhã a compreender, a crescermos, ó Deus, no caráter, na compreensão, no entendimento da Tua palavra. Senhor, abençoa os nossos irmãos que estão nos acompanhando nessa live pelo YouTube, pelo Facebook, que a Tua mão preciosa possa sustentar a cada um e que nós sejamos enriquecidos nesta manhã por conta da Tua palavra, Senhor. Senhor, assim nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, se possível, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Hoje eu vou iniciar falando sobre crescendo no caráter. É um assunto extenso, né? Porém, eu estarei dividindo, né, entre hoje e a próxima quarta-feira para nós estarmos considerando esse aspecto que está baseado, né, no Sermão do Monte, proferido por Cristo Jesus, né? Eu quero, obviamente, deixar aqui uma indicação, né, de um livro que pode ajudar você na compreensão, no entendimento, e serve até mesmo de devocional. Você pode até adotá-lo como um devocional diário para a sua vida, né, para a sua caminhada com Cristo durante um bom tempo da sua vida, né? Então deixa eu apresentar esse livro, né? Ele é extenso, né? É um livro que trata especificamente do Sermão do Monte, que compreende o texto de Mateus capítulo 5, Mateus 6 e 7, né? Então você poderá fazer desse livro um devocional, lendo, estudando, claro, com a palavra de Deus, né? Quem escreveu esse livro aqui foi o Dr. Martin Lloyd Jones, né? É um referencial. Então vale a pena você, quando possível, comprar esse livro, né? E adotá-lo como um devocional prático na sua vida. Com certeza vai lhe ajudar na caminhada cristã. Pois bem, Mateus capítulo 5, eu estarei lendo o texto que fala das bem-aventuranças, embora não estarei tratando hoje todas as bem-aventuranças. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, ok? Diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem,
e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, queridos? Então, esse é o texto que nós estaremos hoje pela manhã e quarta-feira à noite, às 19 horas, na quarta-feira, estaremos estudando esse assunto que é tão necessário na nossa caminhada cristã. Pois muito bem. Falar de caráter, irmãos, é algo assim extremamente importante, tanto no seio, no meio da igreja, como hoje na sociedade. Principalmente você percebe a ausência, a falta de caráter, principalmente no meio político, né? Claro que as demais áreas da sociedade nós percebemos também, né, a ausência de caráter em muitas ocasiões, né, a falta desse caráter. Então é importante nós entendermos o que é caráter, né? De fato, o que é caráter? Caráter é um conjunto de qualidades boas ou más, ou ruins, certo? De um indivíduo que lhe determina a conduta e a concepção moral dessa pessoa, tá certo? Então é um conjunto de qualidades boas ou más, tá bom? Que vai determinar, né, a conduta dessa pessoa. Então nós vamos falar sobre isso hoje. E falando também da palavra bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa feliz, significa abençoado, tá? Então, eu quero que você entenda essas duas palavras, porque ela é chave no nosso estudo desta manhã, ok? Então vamos avançar, vamos crescer, então vamos pensar um pouco sobre essa questão. Caráter é a qualidade inerente a nós, a cada um de nós, né? É o seu modo de ser, é o conjunto dos seus traços, o conjunto das qualidades boas ou más que determinam sua conduta, obviamente. É a sua índole, o seu temperamento, a sua natureza, tá certo, meus irmãos? Caráter é aquilo que caracteriza você. Tá? Entretanto, o seu caráter pode sofrer influências e alterações, ok? E foi isso que aconteceu. A sua conversão a Cristo o transformou. Como crente, você é caracterizado pelo crescimento espiritual que determina um progresso no seu caráter. Tá? Um avanço no processo da sua transformação. Né? Vejamos o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 18. Diz a palavra de Deus assim: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, olha só, transformados, apontando para o nosso caráter, tá? De glória em glória na sua imagem, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Né? Que informação, que versículo precioso de aplicação na nossa caminhada neste mundo com Cristo Jesus, tá? Veja ainda Colossenses capítulo 3, por favor, abra sua Bíblia. Paulo escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo de número 3. Meus irmãos, eu estou indo sempre às Escrituras, porque, de fato, nós precisamos aprender o que está nas Escrituras. O que passa das Escrituras é palha, o fogo queima, tá certo? Mas a palavra, ela permanece para sempre. Então, vamos ficar atento aí à palavra de Deus. E, claro, você está convidado a acompanhar cada leitura que eu estou fazendo aqui nesta manhã. Então, Colossenses 3, versículo de número 9. Veja o que diz a palavra de Deus. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas
práticas, né? E se revestiram, versículo 10, da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Né? Então, muito importante a gente compreender essa questão do caráter e a advertência que Paulo está fazendo aos crentes de Colossos, né? Que se aplica a todos nós, filhos de Deus e filhas de Deus, ok? Nós estaremos, irmãos, e eu quero que os irmãos percebam aí que de Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, né, como eu fiz a leitura aí, esses versículos demonstram o tipo de caráter que Cristo espera de nós. Tá? Então aí está muito claro que tipo de caráter Jesus espera de cada um de nós, na sua vida cristã, na sua caminhada cristã. Contém um retrato daquele que recebe e pratica as instruções de Cristo. As bem-aventuranças constituem a descrição do cidadão do reino de Deus. É o código de ética do cristão. Né? Praticando-as, você estará crescendo no caráter cristão. Não basta apenas nós conhecermos o Sermão do Monte. É necessário que nós apliquemos essa palavra à nossa vida, né? Uma pergunta de suma importância para nós nesta manhã, não só pelo fato de nós estarmos vivendo esse isolamento social que é demais de ruim, irmãos, é muito ruim, né? Eu acho que não tem ninguém gostando desse isolamento social. Pois bem, você quer ser feliz? Então nós precisamos pensar sobre essa questão e claro que as pessoas estão correndo, estão lutando, estão trabalhando, estão estudando, estão sonhando, porque essas pessoas elas querem ser felizes. E aqui nós temos uma orientação do próprio Cristo, né? Como nós podemos ser felizes de fato, né? Não é aquela felicidade que rapidamente passa, mas aquela felicidade que permanece, que é presente em nosso coração. Então todos estão em busca da felicidade. Muitas pessoas gastam enormes quantias de dinheiro achando que pode comprá-las, né? Mas o Senhor Jesus Cristo nos mostra o caminho da verdadeira felicidade aqui no Sermão do Monte. Bem-aventurado, né, como eu falei anteriormente, significa feliz, abençoado. Então vamos lá, vamos estudar isso aí, vamos praticar na nossa vida diária. Pois bem, então vamos considerar a primeira bem-aventurança nesta manhã. Bem-aventurados os humildes de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Né? Será o que significa isso? O que é ser uma pessoa feliz, né? Humilde de espírito? Uma pessoa que é humilde de espírito, que pessoa é essa, né? Como que essa pessoa vive? Então veja, vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina, vamos entender o que Deus está nos ensinando nesta manhã, tá certo? Então, você estudando aí as bem-aventuranças, você observará que elas vão na contramão, né, daquilo que o mundo pensa e ensina, tá ok? Elas contradizem tudo aquilo que o mundo diz. É isso aí, né? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, vai contradizer todo o ensino desse mundo, ok? Então vamos lá. Jesus colocou as bem-aventuranças numa sequência lógica, tá? E a gente precisa perceber isso, entender isso, tá? A primeira serve de base para as demais, e a primeira é essa: bem-aventurados os humildes de espírito. Essa é a primeira bem-aventurança, tá? Só um espírito humilde poderá entendê-las e aceitá-las. Só um espírito humilde pode fazer isso. Elas são opostas aos padrões do mundo. O que é ser humilde de espírito? Essa é uma boa questão. O que é ser humilde de espírito? Ser humilde de espírito não quer dizer que você deva ser tímido, fraco, acovardado,
retraído, despersonalizado ou economicamente pobre, né? Como muita gente pensa. Não, não tem nada a ver com isso, tá? Isaías conceitua bem o pobre de espírito quando registra as palavras do Senhor lá em Isaías capítulo 57, versículo 15. Abra, por favor, a sua Bíblia. Isaías é um dos profetas maiores, fica lá no Antigo Testamento, capítulo 57, versículo de número 15. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, e cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ok? Então veja essa definição bíblica do que é ser humilde de espírito. A principal característica da humildade é não pensar de si além do que convém. Ok? Eu vou repetir. A principal característica da humildade é não pensar de si além do que convém. Veja o que diz Romanos 12, versículo de número 3. Diz a palavra de Deus da seguinte forma: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ok? Então essa é a orientação de Paulo aos romanos aí nessa carta aos romanos, ok? Nessa sua epístola, ok? Então, quem sou eu? Quem é você? Pecadores que necessitam da graça de Deus, ok? Sendo Jesus igual a Deus, deixou a casa do Pai. Tornou-se homem, identificou-se com os abatidos e contritos, sem deixar de ser Deus. Mas sempre dizendo, nada faço por mim mesmo, né? O que ele disse lá em João 8, 28. A humildade de espírito é a ausência do orgulho pessoal. Ok, meus irmãos? Então veja, o que é uma pessoa humilde de espírito? É uma pessoa que tem ausência do orgulho, de orgulho pessoal, da autossuficiência, da independência. Ou seja, uma pessoa humilde de espírito é uma pessoa que é submissa a Deus, é dependente de Deus, ok? Os humildes de espíritos não se vangloriam da sua origem, do seu porte físico, da sua formatação cultural, da sua intelectualidade. Não, eles não vão se apoiar nisso, da sua classe social, da sua situação financeira, das suas habilidades artísticas, dos seus dotes ou dos seus dons, de forma nenhuma. O apóstolo Paulo considerou tudo isso como perda. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 3. Abra, por favor, a sua Bíblia. Localiza aí Filipenses, capítulo de número 3, versículos de número 7 e 8. Olha a orientação de Paulo para aqueles irmãos. Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo não mais se apoiava sobre o seu status quo, sobre a sua posição social, nada disso, seu conhecimento intelectual, nada disso. Tá? Então Paulo era exatamente um homem que era um bem-aventurado, ele era uma pessoa humilde de espírito. Né? Um exemplo disso, claro que Cristo é o maior exemplo por excelência, mas Paulo também viveu isso,
e aplicou esta verdade à sua vida durante toda a trajetória da sua vida, da sua caminhada cristã, ok? Quando você é humilde de espírito, reconhece a sua pobreza interior, ok? Quando você é humilde de espírito, você reconhece a sua pobreza interior, tá? Sente que nada é e nada tem. E que depende totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Eu quero fazer uma citação aqui do pastor John Stott, que é muito pertinente, e ele diz o seguinte: para subirmos no reino, é preciso rebaixarmos-nos em nós mesmos. Olha que interessante. E John Stott, ele está citando Charles Spurgeon, né, quando ele fala isso. Para subirmos no reino, é preciso rebaixarmos-nos em nós mesmos. Ok? Como você se sente após estudar a primeira bem-aventurança? Sem humildade de espírito não é possível entrar no céu. Se lhe falta humildade, se você não reconhece ser um pobre de espírito, deixe de olhar para si mesmo e olhe para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, Hebreus capítulo 12, versículo 2, que sendo Deus se esvaziou e assumiu a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, fala sobre isso. Olhando para Jesus, você sentirá a sua pobreza de espírito e dará grito, né? Como dará o grito de Isaías, né? Isaías, ele proferiu lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, ele diz: ai de mim, estou perdido. Irmãos, nós não podemos nos apoiar na nossa autossuficiência, no nosso conhecimento, nós não podemos nos apoiar em nada disso, meus irmãos. Pelo contrário, nós precisamos renunciar a tudo isso para podermos aplicar a palavra de Deus ao nosso coração, à nossa vida, tá certo? E a cada dia crescer, sendo uma pessoa humilde de espírito. E a partir daí, nós podemos vivenciar as demais bem-aventuranças na nossa caminhada, na nossa trajetória cristã, ok? Vamos falar agora sobre a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Puxa vida, você está feliz chorando, parece ser um contrassenso. Parece ser parece que Jesus se equivocou. Como que alguém é feliz chorando? A gente sempre faz aquela ligação que o choro geralmente está, né, na nossa forma de pensar, associado com a tristeza. Mas nem sempre, ok? Então veja lá, Mateus 5, versículo 4, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Há uma promessa de Jesus para essas pessoas. Lembrando que bem-aventurado significa abençoado ou feliz, ok? Será verdade que os que choram são felizes? Será verdade isso? Às vezes isso se torna verdadeiro quando as pessoas choram de alegria. Para o mundo, as lágrimas têm que ser evitadas, não é verdade? Para que a felicidade seja completa. Pois lágrima não combina com felicidade. Essa é a ideia aí fora no mundão, né? Quando Jesus disse que felizes são os que choram, não se referia nem a uma nem a outra das situações citadas acima, ok? Ele falava da atitude do crente diante, sabe do que, meus irmãos? Geralmente nós associamos a felicidade ao nosso estado de espírito simplesmente. Eu estou feliz hoje. Mas a felicidade a que Jesus está se referindo aí está muito além disso, ok? Então vamos lá. Jesus se referia ao crente, né, que tem uma atitude, né, ele falava da atitude do crente diante do pecado. Isso mesmo. Jesus está se referindo à atitude do homem e da mulher diante do pecado. O choro entrou no mundo pelo pecado. E por ele
e é por ele que você deve chorar. Gênesis capítulo 3, tá? Jesus chorou pelos pecados dos outros, mas você deve chorar pelos seus pecados e pelos pecados dos outros também. Irmãos, isso vai totalmente na contramão do mundo. E até na contramão no pensamento de muitas pessoas. Nós geralmente choramos pedindo a Deus, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, eu necessito disso, eu necessito daquilo. Mas, irmãos, qual foi a última vez que nós choramos diante de Jesus pelos nossos pecados? Pense, avalie, reflita sobre isso. Nós precisamos aprender a chorar pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros. Jesus chorou pelos pecados dos outros. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Aqui não é autoajuda. Aqui é ajuda do alto. É você se deixar ser dirigida, guiada pelo Espírito Santo e ter a palavra de Deus como sendo normativa para a sua vida. A segunda bem-aventurança é a consequência da primeira. Só quando você se torna humilde de espírito que poderá reconhecer e chorar pelos seus pecados. Para essa bem-aventurança também é uma promessa, porque serão consolados. O Espírito Santo habita em você e ele é o Consolador. Lembra de João capítulo 16, versículo 7? É ele quem o convence do pecado, diz lá em João 16, 8. O seu reconhecimento do pecado, seu arrependimento e fé em Cristo transformam a tristeza em grande gozo, em grande alegria. Trata-se do consolo da salvação. O salmista escreve lá no Salmo 30, versículo 5, ele diz o seguinte: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus por isso. É o consolo do bem-aventurado, né? Da pessoa que é feliz, abençoado. Para viver essa experiência, nós precisamos ler, estudar, meditar na palavra, orar a Deus e pedir a Ele que revele no nosso íntimo os nossos pecados, para que nós possamos nos arrepender, chorar por eles e sentir o consolo do Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida. Pois é, meus irmãos, é isso. Isso é o que é ser bem-aventurados, os que choram, né? Porque eles serão consolados. Então é isso que nós precisamos compreender, né? Não é chorar, falar, Deus, eu preciso, Deus, trocar de casa esse ano, eu preciso trocar de carro esse ano e eu vou chorar, chorar, chorar até o Senhor me dar esse carro. E aí eu vou continuar chorando, 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 porque eu vou pensar que ao fazer isso, eu estou sendo feliz, eu sou bem-aventurado. Na verdade, eu não estou me encaixando nessa questão. Tá entendendo? Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que o que Jesus está assinalando para nós, Jesus está apontando que nós devemos chorar. Nós precisamos nunca, nunca nos conformar com o nosso pecado. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Com Jesus é diferente. Eu nasci um pecador, mas com Jesus eu sou transformado para viver uma nova vida, aonde os nossos temperamentos, meus irmãos, até o nosso temperamento é transformado por Cristo Jesus. Então vamos aprender sim a chorar pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros, o pecado da nossa nação, né? Quanta gente aí com falta de caráter, né? Desviando dinheiro no meio dessa pandemia, enquanto tem muita gente morrendo, né? Porque falta assistência médica. E os irmãos sabem que assistência médica sempre faltou no nosso país, né? Não é só agora na época da pandemia. Sempre existiu isso, sempre existiu desvio de dinheiro, né? Sempre existiu o mensalão, a corrupção, e tudo isso é falta do quê? Falta de
caráter, né? Então nós precisamos pedir que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus coloque pessoas no governo, pessoas de caráter, pessoas assim como José, lá o José do Egito, filho de Jacó, que nunca negociou com o pecado, mas se submeteu a Deus, crendo que Deus era poderoso para cuidar dele, apesar das circunstâncias lhe serem contrárias. Então, nós precisamos perseverar. Então, nós falamos até o momento, meus irmãos, sobre os bem-aventurados, os humildes de espírito. Falamos agora sobre bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E eu quero tratar com vocês agora a terceira bem-aventurança, ok? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Ok, a palavra manso, nesse texto, quer dizer domesticado. Tá? Então a palavra manso significa domesticado, dando a ideia do cavalo que é amansado, ok? Antes de ser domesticado, o cavalo novo é abrutalhado, bravo, dá saltos, pinotes e coices. Mas quando esse cavalo se submete ao amansamento, torna-se pacato, pacífico, sereno, tranquilo, dócil, a ponto de deixar-se montar. Só quando você se tornar humilde de espírito, e quando você chora os seus pecados, é que você poderá exercitar a mansidão, ok? Não é possível você queimar etapas. Uma coisa está relacionada, ligada a cada item anterior, ok? Você será manso quando tiver sido amansado pelo jugo de Cristo. Olha o que diz lá Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Abra, por favor, meu irmão, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 29. Você já conheceu alguém que disse assim, não pisa no meu calo não, porque senão bicho vai pegar, né? Você já ouviu alguém citar isso? Então veja, isso vai totalmente na contramão desta bem-aventurança, como também das anteriores, ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Diz a palavra de Deus assim. Mateus capítulo 11 e o versículo de número 29. Localizei aqui. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Irmãos, são tantas as inquietações que nós estamos vivendo, são tantas as dificuldades, principalmente nesse isolamento social, mas aqui há uma observação, né, que nós precisamos estar atentos. Olha só a orientação de Jesus. Tomem sobre vocês o que? O meu jugo, disse Jesus. E aprendam de quem? Dele. Aprender de Cristo. Porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O mundo está procurando isso, irmãos. Pessoas estão gastando somas enormes de dinheiro para ter palestras aí com homens renomados em palestras de autoajuda, buscando ter paz no seu coração. E nós, meus irmãos, temos toda a paz que procede de Cristo Jesus. Então nós podemos e devemos anunciar, comunicar a palavra de Deus nesse isolamento social. Mas como, pastor, eu vou fazer isso? Eu estou preso dentro de casa. Meu irmão, usa as redes sociais, compartilha a escola bíblica dessa manhã, compartilha a palavra de Deus, posta lá versículos bíblicos no seu Facebook, palavras de ânimo, de orientação bíblica.
né? Vamos deixar de postar aquilo que nos convém simplesmente. Vamos usar as redes sociais para promover a glória de Deus. Vamos evangelizar os nossos amigos nas redes sociais. Quantas pessoas você tem lá no seu Facebook? Ok? Então vamos compartilhar, vamos falar de Cristo para essas pessoas, para todos, para os crentes, para os não crentes, para todos. Meus irmãos, nós precisamos continuar avançando, pregando o Evangelho de Jesus. Eu quero encorajar você a compartilhar essa escola bíblica de hoje com o maior número de pessoas que você conhece, porque essas pessoas poderão ter os seus corações transformados por Cristo Jesus. E vamos parar de acreditar nesse negócio. Ah, aquela pessoa tem um coração tão duro, ela nunca vai ser salva. Ela tem um coração muito duro, ela é muito idólatra. Irmãos, quem está falando aqui com vocês nessa manhã tinha um coração exatamente assim, duro, idólatra. Mas sabe o que foi que aconteceu? Alguém, em obediência a Jesus, há mais de 20 anos atrás, chegou e compartilhou o Evangelho. E o Evangelho, de acordo com Paulo, no capítulo 1, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 de a carta aos Romanos, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então vamos acabar com esse negócio de dizer que as pessoas têm um coração duro, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar o coração, por mais duro que ele seja, né? Veja o exemplo de Saulo de Tarso, né? Um homem que tinha um coração duro. O que foi que aconteceu com Saulo? Se tornou o maior expositor da fé cristã. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel, justo e verdadeiro. E Ele quer usar, meu irmão, a sua vida para glorificar, para exaltar o seu santo nome. Então vamos orar, vamos continuar crendo, evangelizando para a glória de Deus. Muito bem, eu quero agora falar com vocês, meus irmãos, continuando aí, né? Vamos continuar entendendo esta bem-aventurança. As duas primeiras aí, bem-aventuranças, né? Tratam das suas atitudes para com Deus e para com você, tá? Para com você mesmo. A terceira trata do seu relacionamento com Deus e com o seu próximo, ok? Ao relacionar-se com o próximo, a sua atitude deve ser de mansidão, tá? Você será manso quando se tornar paciente, longânimo, sem espírito de retaliação, sem ser vingativo, sem desejo de revidar as ofensas recebidas. Você será manso quando estiver disposto a ouvir, a aprender e a praticar a palavra, quando aceitar os ensinos do Espírito Santo, quando deixar-se guiar pelo senhorio de Cristo. Você assim herdará a terra, ok? A condição para tomar posse da sua herança espiritual em Cristo é a mansidão. O que conta não é a força, né? Como o mundo ensina, como o mundo pratica, né? Mas a mansidão, como diz Jesus. O caminho de Jesus não é o caminho do mundo. Ele vai na contramão. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Que o que Jesus está ensinando aqui vai na contramão daquilo que o mundo está pregando diariamente. Está indo na contramão do que a televisão, do que os filmes, do que as novelas, do que os meios de comunicação ensinam. Então, tudo isso vai exatamente contra tudo que o mundo apregou, porque o mundo não tem parte com Cristo. O mundo, inclusive, jaz no maligno. Então, nós precisamos estar perseverando o tempo todo. Amém? Então, eu quero tratar agora, nesta manhã, para a gente estar encerrando, a última bem-aventurança desse domingo, tá? Lembrando que na próxima quarta-feira eu estarei continuando tratando aí do caráter, tá bom? Então, vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus, capítulo 5, versículo de número 6. Então, veja o que diz a palavra de Deus, né?
É interessante lembrar que fome e sede são necessidades diárias a serem satisfeitas. A Bíblia fala de 3 tipos de justiça: a justiça legal, moral e a justiça social. Ok? Então vamos rapidamente definir essas justiças, esses 3 tipos de justiça. A justiça legal é estar em paz com Deus, é não estar separado pelo pecado, é sentir-se perdoado dos pecados pela fé em Cristo Jesus. 1 João capítulo 1, versículo de número 9. A doutrina da justificação explica isso lá em Romanos 5:1. Tá? Então, isso é justiça legal, é estar em paz com Deus, ok? Logo, a justiça moral é a sede pela integridade. Você tem sede de ser íntegro? Cada dia mais íntegro? Essa é a luta nossa de cada dia, meus irmãos. Você tem, além de sede pela integridade, pela conduta que agrada a Deus, não se conformando com os padrões desse mundo? A doutrina bíblica da santificação confirma esse fato, né? Pedro escrevendo, ele diz, sede santos. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele diz, sede santos em toda a maneira de viver, em toda a vossa maneira, em todo o seu procedimento. Então isso tem a ver com a justiça moral, a sede pela integridade. E a justiça social é a sede de promover os direitos humanos, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, da honra no lar. Um comportamento na sociedade que agrada a Deus, tá certo? Então isso tem a ver com a justiça social. Então, rapidamente, para a gente entender. Justiça legal tem a ver com a nossa paz com Deus. A justiça moral é a sede nossa pela integridade. E a justiça social é a sede de promover os direitos humanos, né? A justiça, quando ela é exercida de forma digna, correta, nos tribunais e assim por diante. Portanto, você não somente deve sentir-se justificado, mas também fazer justiça, promover a justiça, ser justo. Justiça social e cristão são inseparáveis. Esta foi a preocupação do profeta Amós, lá em Amós capítulo 5, versículo 11. Diz assim, pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo. No dicionário Aurélio, justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu por direito. Tá? Logo no dicionário da língua portuguesa, a definição é a promoção dos direitos humanos. Então veja, feliz o homem que tem um profundo desejo de andar nos caminhos de Deus e viver pelos princípios da sua palavra. Porque como um homem morrendo de fome e sede, ele será totalmente satisfeito. Ok? Feliz o homem que age com justiça no lar, nos negócios, no trabalho, nos estudos, na igreja, com o próximo e assim por diante. Você é esse homem, você é essa mulher que tem agido dessa forma, você é essa pessoa que tem esse caráter. Você é essa pessoa que está buscando diariamente conformar a sua vida à palavra de Deus, a tudo aquilo que Deus ensina em sua palavra. Você tem lido, você tem estudado a palavra de Deus diariamente. Nós precisamos fazermos isso. É nossa responsabilidade fazermos isso. Nós precisamos, meus irmãos, sentir a cada dia fome e sede pela justiça legal, pela justiça moral e pela justiça social. Ok? Então, se você está fazendo isso, se você está buscando isso a cada dia, você é essa pessoa bem-aventurada. Você é essa pessoa feliz. Você é essa pessoa abençoada. Que Jesus está aqui se referindo no sermão.
Que Deus possa a cada dia nos fortalecer, que nós possamos a cada dia viver isso, meus irmãos, na nossa vida. E isso só é possível ser praticado, exercitado na nossa caminhada, à medida em que nós nos submetemos ao Espírito Santo, à medida em que nós buscamos a Deus. Irmãos, nós precisamos buscar isso diariamente. Tá certo? Nós não podemos perder isso de vista, nós não podemos nos esquecer disso, nós não podemos falar sobre isso hoje e amanhã a gente nem sequer lembrar. Nós precisamos, na verdade, praticar, porque praticando a palavra de Deus, nós seremos felizes. Ok? Então a verdadeira felicidade está no fato de obedecermos a Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você que está a cada dia lutando contra o pecado, a cada dia buscando conformar a sua vida à palavra de Deus. Você que já entendeu isso, você que está a cada dia mais e mais cultivando isso na sua vida, eu quero parabenizar você. Que o Espírito Santo a cada dia possa lhe ajudar. Que a cada dia o Espírito Santo possa lhe fortalecer e que nessa caminhada você seja uma bênção na sua família, no bairro onde você mora, na cidade onde você mora, na sua igreja onde você congrega. Em breve nós estaremos voltando a congregarmos, estar junto, que você também seja uma grande bênção lá na congregação onde você faz parte, que o Senhor possa usar a sua vida de forma maravilhosa para o louvor da sua glória. E eu quero só pontuar as 4 coisas que você aprendeu nesta manhã. Uma rápida revisão. Você deve ser humilde, né? O reino dos céus é dos humildes. Nós aprendemos isso hoje. Você deve chorar os seus pecados. Quem chora será consolado. É isso? Você deve ser manso. O manso herdará a terra. É promessa de Jesus. E por último, você deve ser justo. Por quê? O justo será farto da justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero, nesse momento, eu tenho um lindo louvor para compartilhar com cada um de vocês que estão ligadinhos nessa transmissão. Nós já estamos chegando aí ao final, mas esse louvor, irmãos, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo no momento, tá certo? Preste atenção na letra desse louvor. E eu quero já me antecipar. Vai deixando aí os pedidos de oração para que depois desse louvor eu possa estar orando por você, pela sua necessidade, pedindo que Deus possa agir, tá certo? Nessa situação pontual que você estará colocando aí. Então, durante o louvor, você pode colocar aí o seu pedido de oração, tá bom? Tanto aqui no Facebook como no YouTube, tá bom? Então, vamos, nesse momento, adorar ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado, exaltado e adorado. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender.
dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Aleluia, glória a Deus. Eu cuido de ti. Deus cuida de você, meu irmão. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo para ti, sussurrando no teu ouvido. Escuta aí, meu irmão. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu cuido de ti, né? Essa é a palavra de Deus, irmãos. Deus cuida dos seus filhos. Vale a pena nós descansarmos no Senhor, vale a pena nós sorrirmos, porque podemos confiar em Deus e Ele tem cuidado de cada um de nós. Louvado seja Deus. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração, né? No YouTube, né? A irmã Maria do Socorro pedindo pela conversão, né? Das pessoas e pela saúde da sua mãe. Que Deus possa dar saúde para sua mãe, irmã Maria, né? A cada dia. Quero também cumprimentar os irmãos que estão aqui nos acompanhando, né? O nosso irmão Paulinho, né? Nos acompanhando aí, Deus abençoe. O irmão Valber também nos acompanhando aí, sua família. Deus te abençoe, irmão Valber, né? O irmão Valdemir Rodrigues, Deus te abençoe, meu irmão. Nós temos aqui alguns pedidos também aqui pelo Facebook, né? A irmã Adriana pedindo oração, né? Pela família. Vamos estar orando por ti, pela família, minha irmã. A Francilene pedindo pelo Conrado, né? Que é o filho do chefe dela que está com suspeita de câncer. Vamos estar orando, pedindo que Deus tenha misericórdia, salve ele
cure, que a vontade de Deus seja realizada. Irmã Ivone pede oração pela sua saúde, pelos filhos em geral, né? A Francisca também pede oração pela família, né? A irmã Marcilene também pela família. Então estaremos orando nesse momento por cada um desses pedidos, ok? Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Deus possa nos ajudar nesta caminhada, que o Senhor possa nos fortalecer e que nós possamos, irmãos, sair dessa pandemia, desse isolamento social, melhor do que quando nós entramos, mas dependentes de Deus, mais submisso a Deus, que possamos então nos parecer mais com Jesus a cada dia. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, compartilhando a Tua palavra que é preciosa, poderosa, Senhor, com todas as pessoas do Brasil e do mundo. Senhor, usa esta palavra para alcançar o maior número de pessoas, principalmente aquelas que ainda não te conhecem. Que essas pessoas possam reconhecer que são pecadoras, que precisam do teu perdão, Senhor. E isso não tem nada a ver com ser religioso ou religiosa, mas ter uma vida transformada pelo Senhor. Pai, visita, Pai, o Felipe, tenha misericórdia dele, salva, cura ele, ó Deus. Pai, nesse tempo de pandemia, livra todas as nossas famílias, ó Deus, de contrair esse vírus, que esse vírus seja erradicado da nossa nação e do mundo, Senhor. Pai, tudo está debaixo do teu cuidado, debaixo do teu controle, por isso, ó Pai, entra com a providência, faz a obra, Senhor, na vida de cada pessoa, Senhor, da irmã Maria, visita a mãe dela, dá saúde, visita e salva os seus familiares, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, pela irmã Adriana, toma ela, Pai, toma a sua vida em tuas mãos, a irmã Ivone, a Marcilene, a Francisca, a Francilene, toma, Senhor, todos esses pedidos em tuas mãos e age, Pai, de acordo com a necessidade. O Joilson também, Senhor, toma em tuas mãos, Senhor. Deus, a Lucineide, toma, Pai, em tuas mãos. Visita a sua família, atenta para a necessidade da tua filha e supre tudo aquilo que é necessário, Pai, para a glória e o louvor do teu nome. Senhor, nós colocamos tudo isso, Senhor, diante do Senhor, porque nós sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o poder e a capacidade de mudar qualquer que seja a situação. Assim nós oramos e oramos na autoridade que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, quero aproveitar para desejar a todos vocês um excelente domingo na presença do Senhor, que você possa desfrutar logo mais em breve de um almoço, da comunhão da família, e que você possa agradecer a Deus por mais essa refeição, por mais esse dia. E lembro ainda os irmãos que logo mais às 18h30, à noite, estaremos juntos com mais uma live aí, transmissão pelo Facebook, pelo YouTube. Então você se organize, para participar. E quero deixar aqui um pedido, irmão. Se você ainda não se inscreveu no meu canal aí no YouTube, Francimário Bezerra, você faça isso, nos ajude, porque eu já estou com quase 700 pessoas inscritos aí no canal, mas eu preciso chegar ao número de 1000 pessoas, para que quando nós retornarmos para o culto no templo, eu possa fazer essa transmissão pelo YouTuber, aproveitando aí o YouTuber, pelos dados móveis do celular, que com 1000 pessoas inscritas no canal a gente consegue fazer isso lá do templo, levando em consideração que a gente não tem a estrutura que eu tenho hoje aqui na minha casa. Essa mesma estrutura eu não tenho lá no templo. Então os irmãos, ao se inscrever no canal aí do YouTube, está nos ajudando a em breve podermos fazer essa transmissão pelo YouTube quando retornarmos para as nossas reuniões, para os nossos cultos de adoração no templo, tá certo? Então, nos ajude com a divulgação do Evangelho para a glória de Deus. Quero deixar a todos vocês um abraço virtual, que Deus vos abençoe nesse dia e até logo mais à noite para a glória de Deus. Um abraço.